Olá, amigo internauta, você que nos acompanha no Piauí TV Primeira Edição e aqui também no Portal da Clube, nós vamos dar continuidade ao quadro Piauí TV Responde. O tema desse fim de semana são os problemas da telefonia móvel e também das operadoras que prestam serviço de internet. O nosso entrevistado é o advogado Ítalo Cavalcante, que é representante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. Nós vamos agora dar continuidade às perguntas que não foram respondidas no telejornal. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos para a pergunta da Iraci Pessoa, ela é do Dirceu 2. Ela diz que há 3 meses cancelou o cartão de crédito, mas continuou cobrando taxa de anuidade. Ela pergunta o que deve fazer. É uma pergunta que foge ao nosso tema, mas mesmo assim nós vamos considerar a pergunta da dona Iraci e vamos responder. Consideremos por tocar ainda direito do consumidor. No assunto cartão de crédito, interessante a senhora verificar data base do contrato. Como é isso? Que dia que a senhora fez a primeira contratação? Nesse dia, a gente vai considerar 12 meses para que tenha um ciclo de anuidade. Após esse ciclo de anuidade, se houver no contrato automação, ou seja, se for automática a renovação, a senhora já recebe essas cobranças na sua casa. Caso a senhora não tenha interesse em continuar com esse cartão, 2 providências. Primeira, entre em contato com sua operadora de cartão de crédito e peça o cancelamento. Segundo, pague suas faturas sem considerar o pagamento da anuidade. Uma dica interessante ainda para a senhora observar é: se houver prestações a pagar, a senhora, por esse fato, vai estar vinculada ao cartão de crédito. Por quê? No momento que a senhora fez a contratação da compra a crédito em prestações, trato sucessivo, a senhora, de certa forma, tinha a possibilidade de verificar: não quero continuar com o cartão de crédito na próxima anuidade. Eu tenho 3 meses só para acabar meu ano. Então, eu não poderia, a senhora não poderia, nesse caso, contratar, por exemplo, uma compra em 10 meses. Ou, se a senhora desejar rescindir o seu contrato com a operadora de cartão de crédito, a senhora deve pagar esses 7 últimos meses da sua compra parcelada. E aí a senhora quitaria a sua dívida para com o cartão de crédito e se exoneraria de encargos futuros. O André Vieira, do bairro Mocambinho, ele diz que na fatura do cartão dele veio um gasto com recarga de celular, mas ele não fez compra. Nem o banco, nem a operadora quiseram identificar o número do celular que fez a recarga. Ele diz que já recebeu a cobrança 3 vezes e não sabe o que fazer. Sobre o assunto já reiterado dessas cobranças, eu já começo tocando por essa parte sensível, um constrangimento do consumidor. Primeiro, porque não está sendo atendido pela operadora. Em segundo momento, por conta dessa relutância da cobrança. Quanto ao seu problema, caro colega consumidor, interessante verificar junto à operadora mais uma vez. Se houver negativa, o PROCON está à sua disposição e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, está também à sua disposição, notadamente através da Comissão de Defesa do Consumidor, da qual faço parte. O Edmilson Pereira, não tem aqui o bairro, ele diz que está tentando há mais de um ano com uma operadora uma internet de 10 mega. Por que essa discriminação com o Piauí, pergunta ele? A liberdade de contratação não é só do usuário, é também do fornecedor. Se houver um custo muito alto para que ele possa fornecer esse produto, ou a demanda não suprir os gastos que ele vai ter que implementar para poder servir este produto de maneira satisfatória, ele fica livre de não prestar. Há também uma política nas prestadoras de serviço de internet que determinados links altos, como a partir de 10 MB, sejam exclusivamente política das prestadoras, exclusivamente para empresas. Um dado interessante é que nós tivemos a iminência de ser contemplados com a prestação de serviço de uma operadora que oferece links de 10 MB para o público doméstico, para nós que temos em casa, em escritório, não numa empresa, não no meio comercial empresarial. Essa ainda está sendo aguardada. E o que nós esperamos? Aumenta a concorrência, aumenta a necessidade das prestadoras melhorarem o seu serviço. O João Alcino do Bela Vista, ele pergunta se ao contratar o serviço de internet, ele também é obrigado a contratar o serviço fixo no caso de promoções.
se trata de venda casada. Se eu sou obrigado a contratar um determinado produto e quero apenas receber outro, eu só contrato aquilo que eu quero receber. Se houver imposição da empresa de que você deva contratar outro serviço, se trata de venda casada, pode haver contratação, mas essa contratação ela é viciada de nulidade. Pode ser requerido diretamente à prestadora ou através de órgãos como o PROCON, Justiça, OAB, a nulidade desta venda que foi imposta. A Alice, do bairro Porto Alegre, ela disse que já cancelou a conta dela de internet móvel, mas ainda está recebendo cobranças da taxa mínima. Como ela deve proceder para não ter mais que ser cobrada por algo que ela não deve? Procurar a fornecedora. Eu posso estar parecendo um tanto redundante e cíclico em dizer procurem a operadora, mas é interessante a gente primeiro procurar parcimoniosamente conversar com a prestadora de serviço. Em um segundo momento, a gente procura os meios de defesa mais drásticos, como o PROCON, OAB, algum advogado e outros mais. Nesse caso específico, é interessante guardar o número de protocolo da ligação telefônica que foi feita ou o contato direto com a operadora requerendo esse cancelamento. Esse protocolo é um número de identificação de um processo administrativo interno. Explico. Quando a senhora liga, a senhora gera uma provocação na operadora ou na prestadora de serviço. Essa provocação, ela vai ser auditada pelos diretores desta empresa. E os atendentes vão ter que lhe prestar todo o atendimento que a senhora precisar. Se houver uma insatisfação, esse número de protocolo que foi gerado é o seu comprovante de que a senhora entrou em contato com a operadora naquele dia, hora, minuto e segundo, requisitando ou solicitando determinada resposta, um cancelamento ou outro produto que a senhora queira contratar. Guardando esse número, a senhora vai se cercar mais solidamente de provas para que na Justiça ou no PROCON a senhora tenha uma certeza maior de que será contemplada com o direito que lhe assiste. A Cláudia, do bairro São João, ela disse que tem problemas sérios com a operadora. No bairro onde ela mora, o sinal é muito ruim. Ela disse que já ligou várias vezes para reclamar, mas o problema nunca foi resolvido. Ela pergunta o que ainda pode fazer. Ela diz que tem coleção de protocolos de atendimento por mensagem de texto. Nesse caso, existe um proveito econômico profissional. Esse proveito econômico profissional, se houver prejuízo por conta de um mau serviço, ele implica também em perdas e danos. A cliente da prestadora de serviço, além de estar lesada por uma impropriedade que não está sendo oferecido a contento, o serviço, ela também está sofrendo no seu meio profissional, que esse mau contento está lhe gerando prejuízo. O que é que pode ser feito ainda? Nós temos órgãos de controle nacional, notadamente a Anatel. A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o papel dela, uma das missões é fiscalizar a prestação de serviços públicos, em caso também de internet. A senhora pode estar entrando em contato com a Anatel, se dirigindo até o prédio, na Frei Serafim, na altura do 2º BEC, ou ligando para o plantão de atendimento nacional, 1331, repito, 1331. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Nós conversamos com o advogado Ítalo Cavalcante, que é representante da Comissão de Direitos Humanos da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. A OAB agradece e eu particularmente também agradeço a atenção dos senhores. Esse é o quadro Piauí TV Responde, que continua aqui no portal da Clube. A gente se despede e a gente se vê na segunda-feira.